Bom dia! Nós vamos fazer hoje um Pokémon. E para fazer esse Pokémon a gente vai usar a lã rosa. Por que lã? Porque depois eu vou escovar ele para ficar peludinho, igual o gatinho. Não sei se você lembra. Então a gente vai usar a lã rosa. E para os pezinhos a gente vai usar a vermelha. Depois a gente vai costurar os olhinhos e fazer o blush na bochecha. Tá bom? Então, bora lá. A gente precisa fazer uma bolinha com essa cor. A minha encomenda é de até 20 centímetros, então ele tem que ficar no máximo do tamanho da minha mão. Minha mão tem 17. Conta aí quanto tem sua mão, isso é útil, viu? Daqui até aqui. A minha tem 17 centímetros. Então, se eu usar a minha mão como base, eu consigo fazer o bonequinho do tamanho que eu preciso. Eu preciso fazer um círculo, então eu começo com o anel mágico, né? Dá a volta nos dedinhos, põe por trás, passa a agulha por baixo do primeiro e puxa a segunda linha. E puxou. Nossa, minha unha tá grande, prendeu aqui. Depois, só fazer os pontos dentro do anel mágico. Como é que eu faço para saber quantos pontos eu tenho que colocar e etc. Normalmente eu começo com 10. Sempre com 10, porque eu acho que é um tamanho bom pro buraquinho que fica aqui no meio. Porque por mais que você aperta o anel mágico, no meu ponto, se eu faço 15, 20 pontinhos baixos aqui dentro, ele já fica com um buraquinho um pouquinho maior. E eu não gosto que fica com buraco. Eu tento ao máximo não deixar buraco no trabalho, tá bom? Nem o da base, nem do topo. Eu prefiro que não fique. Às vezes acontece, porque às vezes o fio, a agulha que eu pego é um pouquinho mais grossa do que o fio, ou eu não apertei o suficiente, ou eu fiz, por exemplo, se eu faço em pé no metrô uma parte, depois faço sentada outra, a parte que eu faço sentada às vezes fica meio aberta os buraquinhos. Então, depende da tensão que tem aqui no seu novelo também, porque, por exemplo, aqui tá solto, não tem tensão nenhuma, né? Então, a tensão é a do meu dedo. Eu não gosto de apertar muito porque dói a mão e etc. Então, eu prefiro segurar assim. O que acontece se eu não pegar a agulha certinha, acaba ficando com uns buraquinhos maiores do que o normal, tá? Eu vou contar aqui quantos que eu fiz, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu começo sempre com 10. E aí, para aumentar, é a mesma regra de sempre, só que dessa vez eu preciso fazer uma bolinha mesmo, igual da Pokébola. Tá vendo, ó, que a bolinha fica bem miudinha quando você puxa. Esse centro aqui quase nem dá pra ver, sabe? Dá pra ver que tem, mas não fica um buraco. E aí fecha com ponto baixíssimo a primeira carreira, né? Somente a primeira, depois as próximas a gente passa reto e vai fazendo o nosso caracol, né? Aí como ficou, tá? A regra é simples, você tem que ir aumentando, tudo que você tá fazendo. Então, por exemplo, a primeira eu fiz com 10, a segunda carreira eu tenho que aumentar de 2 em 2. Então, eu vou aumentar em cada ponto, eu faço um sem aumento, um com aumento, um sem aumento, um com aumento. O que é o aumento? Só colocar 2 pontos no mesmo buraco. Isso é um aumento, tá bom? Então, eu faço um ponto baixo, sem aumento, e o próximo, um ponto baixo com aumento. E assim eu vou até terminar a fileira. A próxima carreira, 2 pontos sem aumento, 1 ponto com aumento, 2 pontos sem aumento, 1 ponto com aumento.
E aí, para fazer a bolinha mesmo, enquanto você estiver fazendo esses aumentos, algumas das carreiras tem que ser sem aumento, para ela ficar mais certinha, assim como uma bolinha, entendeu? Porque se você só aumentar, e depois você não aumentar mais, ela vai fazer um cesto, depois diminuir. Então ela vai ficar meio cubo assim, sabe? Não um cubo, porque não vai... Ele vai ficar redondo, mas ele vai ficar com aquele formato mais assim, ó. Achatado em cima e embaixo, né? Ao invés de ser uma bolinha mesmo. Então, para você fazer uma bolinha, você tem que aumentar. Eu aumento 3 carreiras, faço 2 sem aumento. Aumento 3 carreiras, faço 2 sem aumento, até ficar do tamanho que eu quero. Eu vou marcando isso num caderno para eu não errar na hora de voltar. Porque a partir do momento que você começa a fazer as carreiras dos centrais, que são sem aumento, depois você vai ter que diminuir do mesmo jeito que você aumentou, para elas ficarem iguais, beleza? Essa é a dica. Então, eu vou fazendo o meu aqui e vou falando o que eu tô fazendo para você fazer o seu também, beleza? Já faz a primeira, a segunda e a terceira carreira. A primeira são 10 pontos baixos dentro do anel mágico. A segunda, 2 pontos baixos, 1 ponto baixo. 2 pontos baixos, 1 ponto baixo. Significa que 1 ponto baixo, 1 aumento. 1 ponto baixo, 1 aumento, beleza? Terceira carreira. 2 pontos baixos, 1 aumento. 2 pontos baixos, 1 aumento. Quarta carreira, sem aumento. Quinta carreira, 3 pontos baixos, 1 aumento. 3 pontos baixos, 1 aumento. 3 pontos baixos, 1 aumento. Entendeu? Eu vou indo assim até chegar ao tamanho que eu preciso. Então já faz a primeira, segunda, terceira e a quarta carreira. E a gente continua da quinta em diante. Beleza? Já volto pra mostrar como é que tá ficando meu. Ah, lembrando que se você quiser fazer maior, você vai ter que fazer mais vezes o mesmo processo. Belezinha? Beijo, até daqui a pouco. Bom, agora que a gente vai continuar, eu já fiz aqui até a minha quarta carreirinha e agora a gente vai continuar seguindo aqui o meu script. A gente vai fazer esse bonequinho que eu mostrei, né? Que eu falei que era um Pokémon. E a gente tá fazendo o rostinho do Pokémon, né? A bolinha principal aqui, que é o corpinho dele. A minha bolinha tem que ficar desse tamanho assim, ó. Né? Então tem que crescer ela o suficiente pra ficar até desse tamanho. Então eu tô seguindo um script aqui que eu tô fazendo. Caso não dê certo no meio do caminho, tem que voltar e refazer o script, beleza? Mas é assim que eu vou escrevendo, ó. Porque eu falei pra você que eu vou escrevendo enquanto eu vou fazendo. Então, eu fiz 10 pontos baixos no anel mágico. 1 ponto baixo, 2 pontos baixos, 1 ponto baixo, 2 pontos baixos, que foi a próxima carreira. 2 pontos baixos, 1 ponto baixo, 1 ponto baixo, 2 pontos baixos no mesmo ponto. Nenhum aumento. Próxima. 3 pontos baixos normal e 1 aumento. 3 pontos baixos normal e 1 aumento. Próximo, 4 pontos baixos normal e 1 aumento. 4 pontos baixos e 1 aumento. 5 pontos baixos e 1 aumento. 5 pontos baixos e 1 aumento. E nenhum aumento. Então, eu vou continuar o meu, que eu parei aqui. No meu. Eu vou continuar aqui e você faz aí o seu. Eu anoto desse jeito, assim. Você pode ver que o meu caderno é tudo assim. Ali tinha umas diminuições. Mas no geral eu anoto só assim. Gente, esse caderninho tá uma bagunça. Esse aqui, alguns desses eram esquema do curso de crochê. Ó, tem até a touquinha, como é que eu fiz. Tá vendo aqui, ó? Ponto alto. Mas eu não escrevo muita coisa, entendeu? Dá pra ver aqui, ó. Ó, aqui, por exemplo, tava testando, então eu fui fazendo, aí aqui deu errado, cortei, continuei, entendeu? E assim você vai fazendo os seus bichinhos personalizados. É bom você anotar, porque às vezes acontece da pessoa pedir mais um. E aí você não tem como fazer mais um, né? Igual, porque você fez da sua cabeça, né? Eu gosto de fazer da minha cabeça, porque eu acho... é mais especial, sabe? Fazer.
Mas às vezes acontece de alguém pedir um igualzinho e aí você não consegue fazer igual. Nunca vai sair idêntico, né? Mas aí você não consegue fazer igualzinho porque você não anotou. Tamanho, mais ou menos, o mais parecido possível, né? Então vai anotando aí tudo que você fizer. Preciso mudar de caderno, né? Que isso aqui tá uma... Vai, tô até desmontando. Mas eu faço assim. Então, a gente vai continuar aqui. Eu fiz até aqui, ó. Você precisa continuar. Então, 10 pontos baixos dentro do anel mágico que eu já tinha falado no começo. Minha companhia. Minha companhia. Tá dormindo, minha companhia. Gente, ela fica grudadinha em mim o tempo todo enquanto eu faço crochê. Se eu ficar aqui o dia inteiro, ela fica aqui o dia inteiro. Segue aí as... Voltando ao assunto. Segue as instruções. 10 pontos baixos no anel mágico. 1 ponto baixo, 1 aumento. 1 ponto baixo, 1 aumento. 1 aumento, 1 ponto baixo, 1 ponto baixo, 1 aumento. Sem aumento. 1 ponto baixo, 1 ponto baixo, 1 ponto baixo, 1 aumento. Aí 4 pontos, 5 pontos baixos e um aumento e assim por diante. Esses aqui não vai ter aumento depois dos 5 pontos baixos. Depois a gente vai escrevendo mais e eu vou mostrando pra você como é que vai ficando na minha mão e como é que tá ficando a nossa receita. Beleza? Até daqui a pouco. Tchau! Bom, vamos aqui continuar. Eu já fiz até aqui a minha carreira. Tem essa daqui. E você tinha parado, acredito que aqui, certo? Então, agora você vai fazer mais uma carreira com 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e um aumento. Depois, a próxima carreira são 6 pontos baixos e um aumento. A próxima, 6 pontos. E depois, uma carreira toda de ponto baixo sem aumento. Agora, a gente vai contar quantas carreiras a gente vai ter que fazer aqui para ficar uma bolinha quase perfeita. Porque bolinha perfeita é só na máquina, né? Então, a gente tem que contar quantas carreiras a gente fez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras. Até a 11ª, a gente tinha aumentos. Então, eu tenho que fazer o número de carreiras que eu fiz com aumento, menos 3 carreiras, para dar o número de carreiras que eu tenho que fazer sem aumento. Entendeu? Então, eu fiz 11 carreiras que tinham aumento. Então, carreira com aumento menos 3. E aí, a quantidade que der aqui é o valor de fileiras que você tem que fazer, que dá 8 carreiras. Então, eu vou contar. Dá 14 mais 8. 8, 9, 10, 11, 12. 2. Então, da 14 até a 22 vai ser... Aqui, da 14 até a 22 vão ser um ponto alto sem aumento. Então, não preciso nem anotar esse aqui, nem esse daqui. Entendeu? Aí, depois, eu tenho que fazer a diminuição ao contrário. Então, depois que eu fizer 8 carreiras sem aumento nem diminuição, eu volto a fazer 6 pontos baixos e uma diminuição. 6 pontos baixos e uma diminuição. 6 pontos baixos e uma diminuição. E assim vai indo até você conseguir fechar a sua bolinha. Entendeu? Eu vou fazer a minha aqui e daqui a pouco eu mostro como é que tá. Então, agora eu tô aqui no metrô, esperando o metrô chegar. Estamos aqui. Bom, eu marquei 15, 16 porque eu continuei da 14, mas lembrando que são as próximas. Então é 23, 24, tá como se fosse. E agora a gente vai começar as diminuições. Então, como eu falei, a gente vai fazer ao contrário. Ao invés de aumentar, a gente vai diminuir os que a gente já fez, até fechar o boneco.
Então a gente vai fazer 6, diminuir 1, 5, diminuir 1 e continuando. Aí depois que você continuar diminuindo conforme você for aumentando, igual os que você foi aumentando, você vai diminuir. Aí antes do buraco ficar muito pequeno, você vai ter que encher o bichinho. Então você pode ver que atrás tá a mesma, ó. Tá? Antes de fechar, não esquece de encher o bichinho. Eu vou fazer aqui o meu, depois eu mostro como é que ficou. Bom, depois de terminar todo o corpinho, agora eu fiz as mãozinhas. Lembrando que tem duas. Então comecei com 10 pontos baixos no anel mágico. Segunda carreira, 2 pontos baixos em cada ponto de base. Terceira carreira, 1 ponto baixo, 1 aumento. Da quarta até a oitava, ou seja, 4 carreirinhas, sem aumento nem diminuição. E a nona, 1, 2, 3, diminui 1. 1, 2, 3, diminui 1. Ficou então assim, até agora. Aqui tá o corpinho. Uma mãozinha. E a outra mãozinha. Beleza? Então eu vou costurar a mãozinha aqui do lado. Lembrando que você sempre tem que deixar um fio para poder costurar. Para costurar você vai usar uma agulha de tapeceiro ou essas agulhas de plástico que vem junto com os nossos kits que a gente compra no Mercado Livre da Vida. Essa daqui é uma que eu gosto bastante porque ela é bem pontudinha. Aí eu passo no anel de fora e num ponto daqui. No anel de fora e num ponto daqui. E vou costurando ele todo em volta. Quando ficar um buraquinho assim, eu encho e depois continuo a costurar e termino. Eu costumo colocar alfinetes antes de costurar para ter certeza de onde vai ficar, tá bom? É uma ótima ideia colocar os alfinetes. E para você costurar, porque a mãozinha dele não é exatamente assim, né? Redonda desse jeito. Ela é mais assim, ó. Então você tem que costurar mais assim. Mais oval aqui, entendeu? Fica mais parecido possível, por mais que dentro esteja cheio, você costura ele oval assim. Beleza? Então faz o seu aí que eu vou fazer o meu aqui e daqui a pouco eu volto. Não esquece de encher, tá? Senão depois você não consegue encher mais. Agora nós vamos começar a fazer o pezinho. Eu vou usar essa lã aqui vermelha, que é da Molé. E eu já comecei aqui, porque eu não resisto, eu sempre começo as coisas. Então, eu comecei com 10 pontos baixos no anel mágico, depois 2 pontos baixos em cada ponto da base, tô nessa fileira. A próxima fileira, 1 ponto baixo, 2 no mesmo, 1 ponto baixo, 2 no mesmo. A quarta carreira eu vou fazer sem aumento nem diminuição e a quinta carreira eu vou fazer com aumento também após 2 pontos. O que eu tô fazendo? Tô testando. Lembrando que a gente vai escrevendo o que a gente acha que vai fazer. E conforme você vai fazendo, você vai vendo que formato que tá ficando. Se for do seu gosto, você continua escrevendo. Se não, você risca e faz o que você acha que tem que ser feito, entendeu? E eu vou fazendo assim. E mesmo assim, como você viu, mesmo fazendo muito tempo essas coisas, eu ainda erro. Tá vendo que eu tirei aqui? Foram coisas que eu errei. Eu escrevi e eu vi que não ia dar certo. Entendeu? Beleza? E ele tem que ficar assim, o pezinho é nesse formato. Então, a gente tem que fazer esse formato aqui, sendo que o início é uma bolinha, né? Então, é uma bolinha que vai aumentando, aumentando, chega um momento e ela para de aumentar e fica comprida. Então, a gente vai fazendo aqui pra ver como ele vai se comportando, se ele vai ficar no formato que eu quero, entendeu? Então, eu vou fazer as minhas aqui e aí te mostro como é que tá ficando. Se estiver ficando bom, a gente continua, senão a gente desmancha alguma e faz de novo. Beleza? Até daqui a pouco, então.
Bom, eu já fiz todas as minhas carreirinhas e olha só como tá ficando. Com relação ao bonequinho, que agora já tá costurado, eu acredito que vai ficar bom, certo? Então eu vou colocar aqui assim, olha só. Vai ficar bem parecido com o Kirby do desenho. O que eu vou fazer agora? Eu vou ter que continuar fazendo um pedaço, né? E depois eu vou ter que diminuir um pouco para poder pôr aqui embaixo, né? Para ele não ficar com os pés estranhos. Né? Ele ficar com um pedacinho assim de pé para fora, mas uma parte do pezinho dele ainda fica para dentro. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer, então, mais umas 2 carreiras ou 3, sem aumentar nem diminuir, e depois começar a diminuição. Então, eu vou escrever aqui. Cadê a minha caneta? Encontrei aqui a minha caneta. Então, aqui eu vou escrever. Carreira 6. Eu gosto por assim, porque depois eu esqueço. A 7, eu também vou fazer assim. E aí, na 8, eu vou começar a diminuir. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 pontos e 1 diminuição. M, tá, gente? E a 9 vai ficar sem aumento nem diminuição. Vamos ver como é que vai ficar. Então, eu fiz até essa e agora eu vou fazer 2 carreiras sem aumento nem diminuição. Uma com 4 pontos e 1 diminuição e a outra sem aumento nem diminuição. E vamos ver como é que ele vai se comportar, como é que ele vai ficando. Se ele vai ficar parecido com o desenho. Beleza? Então faz o seu aí que eu vou fazer o meu aqui e eu já volto pra mostrar como é que tá ficando. Eu já terminei aqui os pezinhos, ó. Já coloquei os alfinetes pra poder prender embaixo do bonequinho. Ficar assim. E foi assim que eu segui. Copia e tira um print pra conseguir fazer igual. Beleza? Lembrando que quando cheguei aqui, ó, pra não usar outra folha só pra escrever 23, eu pus aqui. Tá bom? Você fechar. Não esquece de encher os pezinhos, né? Senão ele não vai ficar em pé, tá? E é isso aí. Agora eu vou prender aqui e vou começar a bordar os olhos e a boquinha. Eu vou usar linha de bordar ponto cruz. Tá vendo? Porque já tem aqui em casa. Se você não tiver, você pode usar ou linha de costura normal, que vai demorar um pouquinho, use 2, 3 fios. Ou linha de crochê bem fina, tá bom? Porque isso talvez você tenha já por fazer crochê. Se não, compre dessas daqui que elas são boas e aí você compra das cores que você vai precisar. Pra gente fazer os olhinhos aqui, a gente vai usar o preto, o roxo e o branco. E pra boquinha a gente vai usar o preto e o vermelho, tá? E aí depois a gente ainda vai usar a escovinha pra deixar esse aqui bem fofinho. Cheio de cabelinhos pra fora pra parecer um ursinho de pelúcia. Beleza? Eu vou costurar aqui meus pezinhos e já vou fazer os olhos aqui. Vou deixar um pronto. E depois vou mostrar o outro pra vocês como é que eu tô fazendo, tá bom? Beijo, até daqui a pouco. O nosso Kirby tá terminado aqui. Eu costurei os olhinhos com as linhas que eu falei que eu ia fazer. Eu esqueci de gravar eu fazendo. Mas, em minha defesa, eu tô aprendendo. Brincadeira. Eu sei bordar no tecido, mas no crochê é novidade pra mim. Aí eu esqueci de gravar pra você. Mas é igual bordar no tecido. Você vai passando... Você pega a linha, né? E vai passando assim, ó. Tipo, você vai desenhar. Faz o desenho antes. Mesmo no crochê, tá? Que não dá pra ver direito, mas você que enxerga melhor que eu, você vai conseguir fazer melhor. Aí, por exemplo, você desenhou aqui uma bolinha. Aí você vai passar a agulha em volta da bolinha. Até terminar de fazer a volta da bolinha.
Aí depois que você terminar de fazer a volta da bolinha, aí você vai preencher a bolinha com os mesmos pontos. É só fazer assim, ó. Pra lá. Aí de novo, entendeu? Vai fazendo assim, até terminar todo o desenho. Agora, a gente vai deixar o nosso bichinho fofinho. Eu uso um pentinho de cachorro. É só você ir passando no bichinho até ele ficar fofinho. Se você não quiser, o seu bichinho já tá pronto, tá bom? Até subiu aqui uns, ó, só porque eu encostei. Dá pra ver na máquina. Tá vendo? Olha a Bup lá. Burro. Oi. Então eu vou fazer aqui o meu e daqui a pouco eu volto pra mostrar ele como é que ficou. Bom, pessoal, então tá pronto aqui o Kirby. Olha que bonitinho que ele ficou, cabeludo, gente. E se você fez o seu, coloca aí embaixo pra eu ver e curtir todos, tá bom? Coloca aí embaixo e escreve o que você fez pelo cantinho da Lisa, tá bom? Tchau, pessoal. Boa noite e até a próxima encomenda. Tá bom. Beijo, tchau.